E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar de tabelas verdade. Aí você se pergunta, rapaz, a gente já não viu tabela verdade em vídeos anteriores, ele tá querendo tratar disso de novo? Mas relaxa, confia em mim que esse vídeo vai ser diferente dos vídeos passados, da forma que a gente viu no vídeo passado. As outras aulas foi só uma introdução, foi só para vocês aprenderem como funciona a tabela verdade. Hoje a gente vai aumentar um pouquinho mais a complexidade dela, né? Mas relaxa, calma. Vem acompanhando comigo, vamos relembrar como é que fazemos a tabela verdade, né? Relembrar algumas coisas. E depois nós vamos tratar de uns casos mais complexos de tabela verdade. Bom, vamos relembrar agora como é que a gente faz para construir uma tabela verdade. Bom, primeiro você vai identificar quais são os conectivos lógicos e quais são as preposições. As preposições que vocês estão cansados de saber, né, vão ser representadas por letras. E os conectivos lógicos vão ser representados por esses símbolos aqui que vocês também estão cansados de ver. Bom, o segundo passo para montar a tabela, né, para você saber o quanto de linha cada coluna vai ter, cada proposição vai ter, você vai elevar 2 a n. Ou seja, se você tem duas proposições, vai ser 2 elevado a 2. Se você tem três proposições, vai ser 2 elevado a 3. E assim por diante. Bom, e com o que você vai preencher essas linhas e essas colunas? Você vai preencher com verdadeiro ou falso, né? Cada proposição, pelas regras que a gente vai ver daqui a pouco. E para preencher as colunas da fórmula, cada uma vai ter a regra. Da disjunção vai ter uma regra, da condicional vai ter outra regra, da negação vai ter outra regra, que nós vamos ver elas agora. Bom, as regras da fórmula são, a gente vai usar aqui como exemplo P e Q, como geralmente eu faço. Bom, a negação. O valor lógico de não P é o oposto do valor lógico de P. Ou seja, se não P é positivo ou é verdadeiro, P vai ser falso. Vai sempre fazer essa inversão. Conjunção. O valor lógico de P e Q é verdadeiro somente se P e Q forem ambos verdadeiros. Ou seja, só é verdadeiro se os dois, tanto o P quanto o Q, tiver o valor verdadeiro. Se um tiver verdadeiro, o outro falso, isso aqui vai ser falso. Se os dois forem falsos, isso aqui também vai ser falso. Só é verdadeiro quando os dois é verdadeiro. Disjunção. O valor lógico de P ou Q é verdadeiro somente se pelo menos um entre P e Q for verdadeiro. Bom, aqui, se pelo menos um dos dois de P ou Q for verdadeiro, isso aqui já for verdadeiro. Ou se os dois forem verdadeiros. Só vai ser falso se os dois forem falsos. Condicional. O valor lógico de P, de se P, então Q é falso, somente se P for verdadeiro e Q for falso. Então aqui só vai ser falso em uma hipótese. Se o P for verdadeiro e a consequência for falso. Bicondicional. O valor lógico de P, se somente se Q, é verdadeiro somente se P e Q tiverem o mesmo valor lógico. Então P e Q ambos precisam ser ou verdadeiro ou falso, para isso aqui ser verdadeiro. Se pelo menos um for diferente, isso aqui já dá falso. Agora que nós já relembramos, né, como é que construímos a tabela verdade e como são as regras, vamos aumentar agora um pouquinho o nível. Nós já vimos tabelas verdade anteriormente, mas agora eu quero aumentar um pouquinho o nível. Vamos ter mais de um condicional, vamos ter mais de duas proposições, mas relaxe que se vocês acompanhar o vídeo, vocês vão ver que não é nada complicado. Bom, a primeira tabela, nós temos aqui não P ou Q. E como é que vocês vão montar essa tabela? Vocês vão primeiro pegar o P, né? Lembra na aula anterior, né, que eu primeiro pegava a proposição sem negar ela, quando tinha uma negação, pegava sem negar ela, e depois eu negava ela com o conectivo lógico. Bom, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. A gente vai pegar o P, né, e fazer normalmente verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Essa aqui é a estrutura. E nós vamos pegar o Q, vamos fazer também a tabela dele, que é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E agora a gente vai negar o P. Então tudo que tiver aqui em P, a gente vai colocar aqui nessa coluna ao contrário. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se P é falso, não P é verdadeiro. Bom, então esse aqui é a estrutura básica.
E agora eu quero que vocês façam comigo essa parte aqui, ó. Não P ou Q. Ou seja, aqui é a disjunção. O conectivo lógico de disjunção. E a regra da disjunção diz que pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro. Então o que é que a gente vai analisar? O não P e o Q. Aqui na primeira linha, o Q é verdadeiro e o F é falso. Mas pelo menos um dos dois precisa ser verdadeiro para isso aqui ser verdadeiro. Então, como que é verdadeiro, nós colocamos aqui na primeira linha que aqui é verdadeiro. A segunda linha, que é falso e não P é falso. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui que aqui é falso, já que os dois são falsos. E segundo a regra, quando os dois precisam ser pelo menos um dos dois precisam ser verdadeiro para isso aqui ser verdadeiro. Como os dois são falsos, isso aqui vai dar falso. A terceira linha, verdadeiro e verdadeiro. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro. Isso aqui vai ser verdadeiro. Tabela 2. Nós temos aqui uma conjunção P e não Q. Bom, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a tabela do P, a coluna do P. Nós vamos fazer a coluna do Q sem negar ela primeiro. E a gente vai fazer a coluna do não Q invertendo os valores de Q. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. E agora eu quero que vocês façam comigo aqui, ó, lembrando da regra. O que é que diz a regra da conjunção? Os dois precisam ser verdadeiros para isso aqui ser verdadeiro. Então vamos analisar aqui o P e o não Q. P é verdadeiro e não Q é falso. Então o que é que vai ser aqui? Aqui vai ser falso. P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. O que é que vai ser aqui? Aqui vai ser verdadeiro, porque segundo a regra os dois precisam ser verdadeiros para isso aqui ser verdadeiro. Aqui eu tenho falso e falso. Aqui vai ser falso também. Aqui eu tenho falso e verdadeiro. E aqui vai ser falso, porque os dois precisam ser verdadeiros para ser verdadeiro. Então só esse aqui é o verdadeiro. Tabela 3. Nós temos aqui se P, então não Q. De novo, nós repetimos a tabela do P, a coluna do P. Repetimos a coluna do Q e depois nós negamos o Q, fazendo o que nós já fizemos antes. Vamos trocar todo o valor lógico de Q em não Q. O não Q vai ter o valor ao contrário de Q. Bom, aqui nós temos um condicional. Qual é a regra do condicional? Ele só é falso se P for verdadeiro e a consequência disso for falsa. Bom, vamos analisar aqui as linhas que vocês vão entender. Aqui nós temos P verdadeiro e não Q é falso. Então, segundo a regra, isso aqui vai ser falso, né? Porque a única forma disso aqui ser falso é quando P é verdadeiro e a consequência disso aqui for falsa. Então, que na segunda linha nós temos verdadeiro e verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro. Aqui nós temos falso e falso, então isso aqui vai ser verdadeiro, porque ele só é falso se a consequência for falsa e o P for verdadeiro. E o de baixo nós temos falso e verdadeiro, isso aqui também vai ser verdadeiro. Vamos para a tabela 4, que é o bicondicional. Não P, se e somente se Q. Bom, repetimos aqui a coluna do P, repetimos a coluna do Q. E aqui o não P, nós vamos trocar todo o valor lógico de P em não Q. Se P é verdadeiro, verdadeiro, aqui vai ser falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Bom, qual é a regra do bicondicional? O bicondicional só é verdadeiro se o valor lógico de não P e Q forem iguais. Então vamos analisar aqui linha por linha e ver qual é verdadeiro e qual é falso. Bom, começamos aqui, não P é falso e Q é verdadeiro. Então isso aqui vai ser falso, porque o valor lógico é diferente. Segunda linha, temos aqui falso em não Q e falso em Q. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Na terceira linha, nós temos verdadeiro em não P e nós temos verdadeiro em Q. Então isso aqui também vai ser
verdadeiro, porque os sinais lógicos deles são iguais. E na última linha nós temos verdadeiro em não que e falso em que. Então isso aqui vai ser falso também. Vamos agora para a quinta tabela e a última. E aqui vocês podem perceber que ela é bem diferente, né? Que agora nós temos uma fórmula, duas fórmulas e três fórmulas. Que isso aqui é uma fórmula só. E dentro dessa fórmula só temos mais duas. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos pegar e fazer a coluna do P, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. A coluna do Q, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E agora nós vamos fazer também cada fórmula, né, cada regra, para ver qual é verdadeiro dessa fórmula e qual é falso dessa fórmula, e nesse aqui também. Bom, vamos analisar P e Q. Como nós vimos, P e Q só é verdadeiro se o valor lógico de P e Q ambos forem verdadeiros. Bom, vamos analisar aqui que na primeira linha ambos são verdadeiros, então aqui vai ser verdadeiro. Na segunda, P é verdadeiro e Q é falso, então vai ser falso. P é falso e Q é verdadeiro, isso aqui vai ser falso. E na última linha, P é falso e Q é falso, então isso aqui também vai ser falso. Então nós já temos a coluna dessa fórmula aqui. Vamos agora fazer a coluna dessa fórmula aqui. E depois nós vamos fazer a dela completa, analisando tanto um quanto o outro. E vocês vão entender por que nós fazemos isso primeiro, para depois fazer o resto. Analisando a disjunção aqui. P ou Q. Bom, P ou Q só é verdadeiro se pelo menos um dos dois forem verdadeiros. Então, se tem aqui os dois verdadeiros, P ou Q vai ser verdadeiro. Nós temos P verdadeiro e Q falso. Aqui na segunda linha, P ou Q também vai ser verdadeiro. Nós temos P falso e Q verdadeiro. Na terceira linha também vai ser verdadeiro. Já na última linha, você pode ver que é falso e falso. P e Q são falsos. Então, aqui também vai ser falso. Bom, agora que nós já temos os valores lógicos de P e Q e P ou Q, a gente já consegue fazer esse aqui. E como vocês podem perceber, aqui é um condicional. P ou Q é consequência de P e Q. E como nós vimos nesse vídeo, o condicional só é falso se P e Q forem verdadeiros e a consequência disso for falso. Então vamos analisar os dois aqui para ver em qual essa se encaixa, para ver qual é falso. Bom, temos aqui P e Q verdadeiro e P ou Q verdadeiro, então isso aqui vai ser verdadeiro. Nós temos P e Q falso e P e Q e P ou Q verdadeiro, então isso aqui vai ser verdadeiro. Temos aqui na terceira linha P e Q falso e P ou Q verdadeiro, isso aqui também vai ser verdadeiro. Na última linha nós temos P e Q falso e temos P ou Q falso, mas isso aqui também vai ser verdadeiro. Então todos aqui são verdadeiros. Bom, agora que já lembramos como é que fazemos a tabela verdade, vimos regras, agora vocês podem ver que estamos aumentando o nível aos pouquinhos, né? Não está tão simplório como foi no começo. E como eu digo e repito, vocês precisam fazer. Não adianta nada você assistir o vídeo e achar que sabe, porque isso não é aprender. É a mesma coisa de você tentar aprender a andar de skate só assistindo o vídeo. Você não vai aprender a andar de skate assistindo o vídeo. Então você também não vai aprender lógica só assistindo. Você precisa praticar. Então eu vou deixar esse 5 exercícios aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, assistam o vídeo novo, assistam aulas anteriores. E se mesmo assim a dúvida persistir, anote a dúvida e pergunte para o seu professor. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo.